Fala galera, tudo bem? Aqui é a Camille Calisto. A gente está chegando então à nossa finaleira aí da semana de relacionamento com o cliente. Infelizmente a gente teve um probleminha técnico, a gente não vai conseguir entrar ao vivo, mas a gente vai gravar esse webinar e disponibilizar para vocês depois, tá? Então vocês vão poder aproveitar tudo que a gente tem para compartilhar aqui hoje, tá certo? Então, para iniciar aqui, a gente poder fechar, na verdade, com chave de ouro, eu trouxe um convidado super especial. O nome dele é Rafael Menezes e ele é da empresa Log. Rafael, bem-vindo. Obrigada pelo teu tempo, né, por ter aceitado esse Obrigado. convite. Você pode se apresentar para a gente contar um pouquinho mais quem é você? Perfeito. Gente, bom dia. Pra gente fechar essa semana de relacionamento, eu queria falar um pouquinho de mim. Assim, eu tenho 5 anos de experiência com relacionamento com cliente. Eu venho de empresas desde Disney, WhatsApp e atualmente Log. Então, para quem não conhece a Log é uma plataforma de tecnologia. Né? A gente está aí conectando o Brasil, né? Reinventando logística com tecnologia. Então, tem bastante informações legais para falar com vocês sobre retenção com o cliente na Log hoje. Maravilha, tá? Então, ontem a gente teve, né, a parte ali do dia 4 com conteúdo para clientes, né? Então, o que produzir para melhorar o engajamento e a fidelização dos clientes. E hoje a gente vai falar sobre retenção. Então, quais são os hacks aí que a gente pode oferecer para a galera que está assistindo a gente e está em casa para reter, né? Ter um relacionamento mais duradouro com os clientes. Então, Rafael, acho que já vamos para a primeira pergunta, tá? Boa. Aqui, a gente até estava batendo um papinho antes de entrar, mas na sua opinião, assim, de quem que é a responsabilidade hoje de manter o cliente dentro da empresa? Seria um conjunto, né, de todas as áreas ou alguma tem mais peso do que a outra? Assim, na minha visão é o conjunto, tá? Então, eu acho que quando a gente fala de cliente, o cliente tem que ser no centro da visão da empresa. Então, quando a gente fala de ser visão centro, eu entendo que todas as áreas precisam olhar para ele da mesma forma. Então, assim, eu não acredito que tenha uma área que tem que ser mais responsável por isso ou não, mas, por exemplo, até áreas que não têm contato diretamente com o cliente precisam ter a visão de customer centric, né? E elas Uhum. sim são responsáveis por manter ele ali. Então, a gente fala de produtos, a gente fala de financeiro, a gente fala é, de, enfim, das áreas como um todo, né? Então, por Uhum. exemplo, hoje, quando a gente fala da jornada do cliente, a gente vê que o cliente tem muito contato com customer experience, muito contato com vendas, muito contato com customer success. Só que por trás dessa estrutura tem muitas outras coisas, muitas outras pessoas que participam desse modelo. Então, se eu Uhum. tenho uma área que não tem o entendimento de que o cliente tem que estar no centro, a gente vai ter conflito, né, na retenção. Se, eu não, se o produto não consegue olhar e entender que o cliente é super importante, que eu tenho que cuidar dele ali, que seja a experiência de navegar na plataforma, seja na experiência de ser ágil, de conseguir ser fácil solicitar ali uma entrega, se não, a gente não consegue ter essa visão, em algum momento isso vai entrar em colapso. Né? Então Uhum. não adianta a gente estar lidando ali diretamente com o cliente, se esforçando para reter, se a gente não tem outras áreas que têm a mesma visão, a mesma perspectiva, né, do cliente contribuindo para essa Uhum. relação. Elas vão ter um impacto fundamental na experiência que o cliente vai ter ao longo da trajetória, né? Por mais que Total. algumas áreas estejam diretamente mais conectadas com o cliente no dia a dia, né? É porque, na verdade, assim, acaba que o CSM, ou vendas, ou o CX, vai ser somente, né, a face da empresa. Exatamente. Né? Ele acaba sendo o canal ali, o rosto principal, né, para dar um rosto à empresa. Mas o resto, né, todo o composto ali, é muito importante, é muito necessário. E se Uhum. alguma dessas frentes não estiver super conectada, né, e um pilar cair, a estrutura também cai. E não adianta Uhum. a gente falar de retenção quando a gente não tem uma visão geral, né, onde o Sim. cliente tem que estar no centro. Perfeito. E até pensando nessa experiência, né, nesse contato ao longo da jornada com o cliente, uma das dúvidas que a gente tem é que hoje
a gente vê que o crescimento do atendimento virtual, ele tem se expandido, né? Então, o modelo Sim. de atendimento hoje virtual, ele tá muito forte. Então, você acha que é possível a gente transmitir a mesma emoção ou, assim, a mesma qualidade em termos de atendimento por telefone presencial, que é o modelo que a gente está acostumado hoje, dentro dessa ideia Sim. de virtual ou por chat? É difícil, porém não é impossível. Né? Então, eu venho de uma experiência onde eu tive contato cara a cara com o cliente, né, falando na Disney, assim como hoje eu tenho todo um time que entra em contato virtualmente com o cliente. Então, existe um grande trabalho a ser feito para como eu consigo demonstrar empatia com ele através de palavras, né? E um dos pontos importantes, não, assim, não somente de texto, mas claro, por voz. E acho que o ponto importante é, se você conhece bem o seu cliente e você consegue se colocar no lugar dele e entender o que ele precisa, você consegue chegar num momento empático que não vai fazer diferença se você está no telefone com ele ou você está escrevendo para ele, porque você vai falar diretamente no mesmo nível, né? Então é muito importante a gente conseguir entender quem é o cliente, como é que eu me conecto, como é que eu crio rapport com ele, né? Então, assim, se eu falo com todos os meus clientes da mesma maneira, eu não estou criando ligação, né? Não estou criando conexão, né, com eles. E essa humanização do relacionamento virtual é possível, mas existe muito estudo e trabalho por trás. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar com esse cliente para que ele se sinta importante, tanto como se eu estivesse na sala de reunião com ele. Perfeito. Você acha que hoje, pela tua experiência, por exemplo, na Log, você acha que hoje a gente precisa de ter um processo ou um trabalho de estimular o cliente, de educar ele a utilizar essas formas virtuais de relacionamento? Porque eu imagino que a galera hoje está muito acostumada com o tradicional, né? Sim, total. Acho que até com base nos clientes que a gente tem, são diversos casos de uso, são diversas empresas, são diversos tipos, né, de empresa. Então, quando a gente começa a entrar em contato, já passei várias vezes em relação a ter certa fricção do cliente precisar que a gente esteja lá, né? E a gente passar a educar e mostrar que é possível a gente ter um relacionamento, é possível a gente conduzir uma operação logística inteira de uma empresa 100% virtual. Né? Isso é claramente um processo que leva tempo, que a gente precisa educar, mostrar valor, mas assim, não adianta só falar. Eu tenho que mostrar que funciona. Né? Eu tenho que entregar. Então, ao mesmo tempo que eu estou educando, eu tenho que entregar também de forma paralela. Porque senão não adianta só eu falar que é possível e, na verdade, ele não conseguir enxergar que isso funciona. Acontece na prática, né? Sim. Perfeito, ótimo. E acho que aquela pergunta que todo mundo se faz, né? É possível hoje reter um cliente insatisfeito? Sim. E acho que um ponto super importante, a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes, que é o que é a insatisfação desse cliente? Acho que uma pergunta que a gente tem que fazer é o que está gerando essa insatisfação, né? Essa insatisfação está vindo de uma falta de alinhamento anterior na hora da venda? Isso é um desaliamento de expectativa, ele esperava algo do serviço que não bate, né? Isso foi uma experiência que ele teve ruim, que não deveria acontecer, mas acontece. Então, a gente tem que fazer essas perguntas para conseguir direcionar a resolução. Porque se foi uma experiência negativa pontual, sim, a gente consegue trabalhar a reversão, né, recriar uma experiência para ele, convidá-lo para uma nova experiência com a gente. Né? Então, quando a gente fala de... Eu falo isso porque a gente trabalha sob demanda, né? Então, como cada entrega, cada solicitação é um momento específico para esse cliente, eu estou olhando ali no micro, mas que no final representam todo um conjunto, né? Perfeito. Então, assim, o que o cliente espera é muito mais a curto... a impressão que ele tem muito mais a curto prazo, porque se aquela entrega ali for ruim, já vai ter um marco importante ali, negativo para ele, né? Então eu tenho que trabalhar essa reversão. Agora, se ele está esperando algo do serviço que a médio e longo prazo a gente não vai conseguir entregar, ou talvez a nossa perspectiva e visão não esteja alinhada com o que ele quer para a empresa dele, isso determina claramente que o cliente é um bad fit.
E não adianta a gente trabalhar a reversão de um cliente insatisfeito por ser um bad fit, porque nunca eu vou conseguir entregar para ele o valor que ele precisa. Perfeito. Ele nunca vai conseguir enxergar na minha marca, no meu serviço, como algo que ele vê como positivo. Então, para que eu vou existir um esforço de reter um cliente que não tem fit com o serviço que a gente tem para oferecer, para que ele consiga se torne um detrator contínuo da marca e tenha uma falta de né, um desalinhamento de expectativa ali muito, né? Então são duas frentes que a gente tem que olhar. Ele é um good fit, um bad fit ou não? Né? Quem é esse cliente pra gente? E sim, o que aconteceu? Qual a origem da satisfação dele? E como é que eu vou tratar essa insatisfação para tanto colher feedbacks, né? Para a gente conseguir resolver internamente o que precisa resolver e continuar evoluindo, como conseguir reconquistar ele com uma nova experiência. Perfeito. A gente estava até conversando sobre qual que é o limite, né? Até onde eu vou realmente para reter um cliente, até quanto que vale a pena. Eu acho que talvez estejam muito linkado com essas duas frentes que você trouxe, né? Sim. Se ele realmente é um good fit, talvez valha a pena insistir um pouco mais, né? Sim. E isso é um ponto que a gente tem que olhar bastante, que é se ele tem a ver com o nosso produto. Se a gente consegue entender que na operação dele, ali no negócio dele, a gente consegue se encaixar, vale o esforço. Né? Se o que ele fala, o que ele trouxe de o que a gente consegue resolver tá sendo impedido de continuar por uma experiência negativa pontual, né, uma experiência totalmente reversível ali, que houve algo imprevisto, que alguém falou com ele de uma maneira que não deveria falar e causou essa má impressão, se for esse o gargalo, você tem que focar em ter. Né, e aí vale o esforço, vale mostrar para ele o valor, vale ir até lá e mostrar, olha, o que a gente pode fazer por você é isso, o que a gente vai... É importante mostrar para ele que ele foi escutado. Perfeito. Eu acho que a gente tem que se posicionar proativamente quando a gente tem que ser proativo, e a gente tem que saber ouvir quando a gente tem que... É o momento que o cliente tem que falar. Essa troca ela é essencial, ela tem que existir. Se o cliente está insatisfeito, eu tenho que escutar o que está insatisfeito. O que ele tem para me dizer? Né? E fazer com que ele se sinta importante, porque assim, se ele fala que um serviço está ruim, eu tenho que tomar medidas e mostrar para ele que eu estou fazendo ele ser ouvido. E aí ele se sente especial. Perfeito. E eu acho que também tem essa parte até do alinhamento das expectativas, né? Então, o cliente, ele traz pra gente essa demanda, essa insatisfação, e da nossa contrapartida também existe essa responsabilidade de alinhar o cliente, as expectativas dele, o que a gente de fato vai poder entregar, né? Total. Isso é muito baseado numa cultura de cliente estar no centro, né? Então, assim, eu não vou vender para ele algo que ele não precisa. Porque se ele não precisa, vai chegar uma hora que ele não vai ver valor nisso. Ele vai olhar, eu tô pagando caro para quê? Né? Eu tô pagando esse serviço, mas não tô dando retorno. Ou eu esperava que fosse uma coisa totalmente diferente. Ele vai te ornar. Então, assim, a responsabilidade da retenção não passa somente de customer success, por exemplo. Perfeito. Né? A responsabilidade de retenção está em vendas também, né? Assim, a partir do momento que eu vendo algo para ele, eu tenho que ter certeza que o que eu estou vendendo tem aderência com o negócio dele. E que lá na frente ele não vai reclamar, né, para o CS ou para CX, enfim, para a empresa como um todo, que houve um desalinhamento de expectativa. Então, assim, isso é um processo, e aí eu vou voltar um pouquinho na estrutura de... a Log não tinha CS, né? Até 1 ano e meio atrás, e isso foi um processo que eu construí aqui dentro, e eu consigo ver o choque cultural que existe quando o CS entra na empresa e vai continuar o relacionamento com o cliente, essa passagem de bastão, né, depois de vendas, né? Então, assim, eu estou vendendo, tenho meta de vendas, mas assim, eu estou vendendo direito? Eu com um propósito? E assim, eu estou vendendo por mim ou pela empresa? O cliente é meu ou o cliente é da empresa? Né? O que eu estou fazendo hoje? Eu estou batendo minha meta, mas tá, eu bato minha meta hoje, mas mês que vem ele churna porque é um bad fit, a empresa vai perder. Então, assim, é muito importante ter essa visão do ciclo de vida
né, dos incentivos e de onde a gente está olhando, né, qual foco a gente está mirando. Então, eu volto até para a nossa primeira pergunta, né, que todas as áreas são Da importância da responsáveis. participação das outras áreas, né? Sim, então a lema de expectativa é, assim, primordial, né, no relacionamento com o cliente. Perfeito. E até puxando um dos pontos que você trouxe ali, né, com relação a essa demanda, a essa reclamação que o cliente traz, né? Como que a gente pode utilizar, então, né, de forma prática, ou como é que vocês fazem no Log hoje, a utilização dessa reclamação para tornar o atendimento melhor? Perfeito. Então, assim, hoje, quando a gente recebe uma reclamação do cliente, primeiro de tudo, como eu falei, é mostrar para ele que está sendo ouvido. Né? Endereçar todos esses processos e devolver para ele, olha, a gente está fazendo isso, isso e aquilo pelo que você falou. E eu te dar um retorno sobre o posicionamento do que está sendo feito. Né? Então, assim, hoje, CS se tornou uma área que ela é vital, não somente para operações, mas também para produto. Né? Então, assim, eu me orgulho muito da maneira como a gente conseguiu se posicionar na empresa, porque tem uma hora que o UX chega para falar com a gente para entender por quê, né? Que aquela reclamação da usabilidade da plataforma para aquele cliente não está sendo boa. Quando o produto vem, desce aqui e fala, tipo, olha, eu vi que você tem reclamação que aquele cliente super importante está insatisfeito porque não está fluindo ali para ele as solicitações. Será que a gente tem que rever o processo? Né? Então, assim, não somente a gente tem que olhar para o que a gente fala para o cliente para deixar ele, né, se sentir importante e escutado, mas muito quais ações internas a gente tem que fazer e como é que a gente se relaciona internamente com as diversas áreas em relação a gerar visibilidade da importância de ter uma área que é frente a frente com o cliente ali, né, constantemente, e que tem muito conteúdo e insights para melhoria. Perfeito. Né? Então, assim, isso tem que ter super o CS é a minha ponte, né? Entre o cliente e a empresa, né? Você falou dele ser o rosto, né? Ser a face, eu acho que para o cliente, internamente a gente é a ponte, né? Sim, e assim, se a gente não se posiciona dessa forma internamente, a gente não tem como ser uma alavanca de resolução. A gente se torna uma alavanca somente de apaziguar a situação e mostrar para o cliente que sim, vai se resolver, mas na verdade não vai ser. Perfeito. Então, assim, precisa existir essa cultura de eu levanto a bandeira do meu cliente aqui dentro e eu vou atrás de resolver. Né? Só que quando a gente fala de conexão com o produto vai ver o quê? Como é que eu priorizo essa resolução versus o impacto, né? Então, assim, não adianta a gente ficar olhando somente para eu ter uma reclamação com um cliente específico e se eu resolver isso, não vai gerar tanto impacto assim. Então, assim, o nosso desafio eu preciso cuidar do meu cliente, porém, eu tenho que ter uma visão de empresa, uma visão de dono, e saber o que é importante como um todo. Então, assim, se a gente tem essa reclamação, tá? Então, assim, pessoal, vamos entender, assim, quem são os clientes que a gente tem hoje, que tem o mesmo tipo de reclamação, quantificar isso e levar isso internamente. Então, isso pensar estratégico, né? Sim, isso é uma das atividades que o meu time faz constantemente, né? Porque a gente entende que se eu for levar para produto, para dizer, meu cliente está chateado porque não consegue fazer um pedido de tal forma, não é suficiente. Né? E a gente tem que entender que as linguagens são diferentes. Então, olha aí, ó, o relacionamento com o cliente não é somente com o cliente da empresa, mas também com o cliente interno. Então, assim, se eu tenho que entender a linguagem de cada um deles. A linguagem com o meu cliente que eu estou tratando ali e a linguagem interna. O que produto quer escutar, né? O que o time de engenharia quer escutar para que eu consiga levar para eles para resolver o problema do meu cliente, mas não somente dele, né? Mas de diversos. Né? Como é que eu consigo resolver isso? Então, acho que essa ponte é muito necessária e essa forma de entendimento de como se relacionar é muito importante. Ótimo. Uma das coisas até que você tinha comentado anteriormente era com relação à escalabilidade. Né? Então, até como que você olha para isso pensando na escalabilidade de resolver esses problemas ou esses detalhes, né, de melhorias, né? Sim, então, hoje, assim, o meu time atende uma frente de clientes muito grande, né? Então, cada um tem uma carteira grande de clientes. Então, quando a gente fala de escalar, a gente tem que ter muito entendimento
né, de cada cliente, tem que ter uma organização muito grande de gestão de carteira para a gente conseguir escalar ali o nosso relacionamento, né? Então, assim, tanto olhando para a operação no dia a dia, né, e tanto quanto a gente vê como é que eu consigo resolver a necessidade do meu cliente ali. Então, assim, eu não consigo escalar algo se for algo super pontual que gere pouco impacto. E aí, assim, se eu sou responsável por esse cliente, eu vou tentar entender quem mais pode ter isso de maneira proativa para conseguir escalar essa resolução. Perfeito. Uma pergunta que eu queria te fazer, Rafael, hoje até pensando nesse ponto de como utilizar a reclamação. Você tinha comentado que essa parte de insatisfação é muito rápida, né, instantânea com o Sim. cliente de vocês. Como é que vocês trabalham hoje pesquisa de satisfação, por exemplo? Tá, bom. Hoje a gente faz NPS, tá? Então a gente tem a pesquisa tanto de C7 quanto NPS para entender o quanto é que o cliente promove a marca, quanto o cliente está satisfeito com a marca. Então a gente tem um atendimento, por exemplo, a partir do momento que o cliente entra em contato com a log por e-mail, a gente vai sempre enviar uma pesquisa para ele para saber se está satisfeito com a resolução, né, do que ele pediu ali, do que ele questionou ou não, e a gente trabalha essa tanto satisfação quanto insatisfação. Então, isso é uma das nossas métricas que a gente tem que olhar para saber o quanto que os nossos clientes estão satisfeitos com a resolução desses casos, né? Então, e engraçado que a gente passou a olhar para a NPS de maneira recente. Isso é uma questão até assim muito muito quente em CS. A gente fala de como que eu olho para NPS, né? Então, assim, hoje a gente tem um tracking bem melhor enfim, das empresas que a gente atende, e a gente olha individualmente para o usuário. Né, e o cuidado de escutar ali cada um, porque cada um vai ter uma visão diferente da experiência dele, né, do quanto que para ele a gente consegue atender. Então não adianta a gente olhar somente para uma pessoa da empresa, a gente tem que olhar para todas elas. Né, cada cadastro que existe, cada pessoa que está ali, que tem uma conexão com a nossa ferramenta, a gente tem que entender como tá, e a gente atua proativamente. Então a gente escuta, a gente entra em contato, e a gente vai entender como é que a gente pode ali resolver a impressão negativa que ele tem. Hoje, aqui na RD, por exemplo, a gente tem um NPS, né, de satisfação junto ao produto mesmo, à ferramenta. E a gente também trabalha hoje com o nível de satisfação com o próprio atendimento, né? Então, você tem as pesquisas que a gente faz com um suporte. A gente aqui sempre que faz um atendimento, né, os CSMs, quando faz um atendimento com o cliente dentro ou fora da jornada, eles também recebem, por exemplo, o que a gente chama de CSAT, né? Eles também recebem hoje essa pesquisa para avaliar o próprio CS, por exemplo. E com base nisso, a gente também consegue fazer algumas mudanças, né, no tipo de atendimento que a gente faz, né? Isso ajuda até naquele ponto que a gente falou sobre como gerenciar bem, né, esse cliente hoje, né? Como é que a gente traz um relacionamento até melhor. Hoje a gente faz NPS de 6 em 6 meses. Né? Então a gente faz com os clientes ali. A gente entende que não é bom gerar fricção com muitas perguntas para ele. A gente tem que entender, escutar, atuar em cima, melhorar e aí esperar que o próximo resultado seja mais positivo. Né? É diferente do CSAT, o CSAT já é algo bem mais pontual, né? Assim, se eu for olhar para o time frame ali, o CSAT é uma experiência única e particular de uma resolução. Né? E o NPS é o conjunto de todas as coisas. Perfeito, ótimo. E aí, acho que aqui é mais... Vamos para dicas agora, né? Se você tem alguma dica de como manter um relacionamento mais duradouro com os clientes. Perfeito. Acho que assim, um dos pontos importantes é manter o seu cliente, você tem que saber quem é o seu cliente. Acho que primeiro de tudo. Não adianta a gente falar de várias dicas se a primeira delas é o quão bem você conhece o seu cliente, o que ele precisa. Né? Senão suas ações posteriores não vão estar desvinculadas com a necessidade dele. Então você tem que conhecer bem. Né? Um exemplo sempre que eu dou é a maneira como eu vou tratar, né, o cliente da empresa. Então, por exemplo, tenho clientes que têm expectativas diferentes, que são muito mais high-techs. Né? Então, por exemplo, tem uma startup que utiliza a nossa plataforma para entregar e precisa de uma integração, e aí tem que olhar para a API e tudo mais. E aí eu também tenho uma pequena empresa
que trabalha de maneira muito mais voltada para operação diária, vamos supor, de entrega de comida, que não tem uma expectativa tão grande em relação à integração, por exemplo. Mas o que ela quer, o que ela espera é totalmente diferente, né? Eu tenho que entender o que eles precisam, né, para conseguir manter ele aqui. Outro ponto importante é como é que eu faço a gestão de relacionamento dessas empresas. Então, assim, se eu não conheço o meu cliente bem, como é que eu vou saber de quanto em quanto tempo eu tenho que entrar em contato com ele? Né? Eu entro em contato com toda a minha carteira da mesma forma? É um ponto de atenção. Se eu tenho um cliente que está fazendo processo de integração com a gente, o meu contato com ele vai ser muito maior de um cliente que não tem essa necessidade. E se eu trato todos os clientes da mesma forma, eu vou pecar em algum momento, né? Se eu trato o mesmo nível de serviço de um cliente que me espera um atendimento mais voltado para específico para integração, se eu não consigo atender ele ali, eu vou deixar o outro cliente de lado. Então, assim, eu tenho que conseguir balancear isso muito bem e definir, beleza, então esse cliente aqui é um high touch, eu tenho que ter uma frequência de contato com ele maior do que aquele meu outro cliente da carteira que está mais bem engajado e que eu tenho que manter ali mais um relacionamento com ele de, olha, tô aqui, tá tudo bem, como é que estão as coisas, do que ter um trabalho super proativo, né? Então eu tenho que ter esse entendimento. Outro ponto esse cliente, ele consegue enxergar valor no meu produto? Como é que eu levo isso para ele? Né? Será que os dados que eu tenho na plataforma hoje são suficientes? Ou eu tenho que gerar mais informação para ele do que ele tem nas mãos? Então, assim, eu sempre falo que entregar, né, quando a gente fala de fato logística, né, muitas empresas entregam. Né, entregar por entregar, muita gente entrega. Agora, como é que eu vou tornar essa experiência um diferencial para o meu cliente? Como é que eu consigo ser vital na operação dele, a ponto de ele nunca questionar se ele vai tornar um dia ou não? Se ele vai deixar de utilizar nosso serviço ou não? Então, no modelo on-demand, que é o nosso, né, como a gente não tem um contrato que amarra o cliente ali, por um ano, por exemplo, ele usa da forma como ele quiser. Então, assim, se ele quiser utilizar hoje, amanhã não, ele pode. Né? Como é que a gente vai atuar em cima de um ambiente que ele pode sair amanhã? Né? Ele precisa ver valor. Né? Constantemente. Isso é um trabalho que não é de um dia, né? É uma construção. Então, eu tenho que entender bem, né, quem é o meu cliente, o que ele precisa. Eu tenho que entender como que eu me relaciono com ele e eu preciso mostrar para ele esses valores. Então, por exemplo, se ele quer hoje, por exemplo, então, a gente fala de serviço de motofretista, né? É muito simples você pedir para o motoboy para pegar um documento e entregar em algum lugar. Mas é só isso, né? Onde que está a inovação? Né? A gente precisa entender o cliente para mostrar para ele como que ele consegue utilizar nossa plataforma de uma maneira criativa, inovadora, para ele conseguir a gente conseguir penetrar na operação dele de uma maneira vital. Se a gente só é o transbordo, se a gente só é ali o serviço administrativo, isso não é suficiente. Né? Então a gente tem que quebrar esses paradigmas e mostrar para que ele consiga entender esses valores. Então, eu escutei uma frase esses dias que tá muito, enfim, hype hoje, que é dados é o novo petróleo. Né? E de fato é o novo petróleo, de fato é o mais rico, e a sede das empresas hoje por dados é absurdo. Então, assim, se eu sei que isso é super rico, como é que eu agrego valor? Gerando dados. Sim, exato. Informação é poder, né? Informação é poder. Então eu tenho que gerar isso para ele. Se eu consigo mostrar dados que ele precisa e ele não tem em nenhum lugar, ele não vai querer sair. Se ele sabe que tem isso com a gente, que é o nosso relacionamento, ele consegue entender aquelas informações e tomar decisões para o business dele, a gente já deixa de entregar somente uma solução logística. A gente passa a entregar uma solução de negócio. É aquilo que você falou de gerar o lock-in com o negócio dele, né? Sim. Perfeito. Esse é o ponto. Assim, a gente tem que entender muito para conseguir gerar esse lock-in. É o momento da trava que a gente tem. Ele vai olhar e vai dizer assim: é vital. Eu não posso nem me dar o luxo de pensar no outro fornecedor
porque é vital, é necessário para mim. E aí o ponto, a dependência tem que ser saudável, tem que ser positiva. Eu não quero gerar dependência do meu cliente de uma forma negativa. Imagina, se eu gato na operação dele, é vital para ele, porém a gente está consumindo ele ali. Uhum. Né? E ele não consegue mudar, esse desesperador. Então esse é um ponto de atenção. A gente quer ser vital, a gente quer gerar esse lock-in, mas assim, ele tem que ver valor constantemente. E aí cabe o nosso trabalho de entender qual o momento que a gente está sendo saudável e qual o momento que a gente está sendo saudável com o cliente. E são métricas importantes que a gente tem que olhar constantemente. Qual é o nível de saúde do meu cliente com minha plataforma. Perfeito, ótimo. O segundo ponto até que você trouxe ali com relação, acho que é um hack direto, assim, para quem hoje é CSM, né? Fazer uma boa gestão da tua carteira, conseguir conhecer os clientes que estão compondo ela. Acho que Sim. eu, como CSM hoje no dia a dia, eu entendo que isso é fundamental, né? Se você perde o timing ali de atender um cliente, saber quem que você vai priorizar no teu dia a dia, acho que a chance de você não conseguir reter os teus clientes na tua carteira é maior ainda, né? É muito alta. É muito alta. Então, assim, a gente tem que terminar uma ligação com o cliente já sabendo a próxima. Então, assim, Exatamente. não dá para desligar hoje com o seu cliente sem saber qual vai ser a próxima vez que você vai ligar para ele. E ele tem que saber disso. Né? Ele tem que sentir que você está amarrando ali nesse relacionamento. Então, isso é muito mais hoje, voltando para o nosso modelo, que não existe a muleta de um contrato, por exemplo. Eu tenho que falar com o meu cliente hoje, falando assim, olha, eu te retorno semana que vem. Ou eu te retorno daqui a 2 semanas, eu vou te ligar nessa data. Né? É necessário ter um fechamento ali muito bem definido e que existam propósitos a serem trabalhados ali. Né? Então, assim, acho que um dos pontos importantes é o CSM ter ali claro qual o projeto está sendo lidado, qual é o objetivo daquele contato, aquele relacionamento, se vai ser um upsell, se vai ser uma retenção, se vai ser uma recuperação de entregas, uma recuperação de demanda que porventura caiu nos últimos tempos. Eu vou desligar ele com ele hoje e eu vou mostrar para ele que eu vou entrar em contato tal dia, tal hora para gerar expectativa. Porque se eu não gerar expectativa com esse cliente, eu vou começar a soltar as pontas. E aí, como é que eu vou reter ele? Né? Como é que eu vou. Se eu não tô olhando para isso de maneira muito próxima, ele que não vai olhar. Exato. Uma das coisas que a gente estava até falando antes de iniciar aqui era sobre a questão das métricas, né? Serem um pouco diferentes, por exemplo, aqui na RD, quando a gente está olhando para esse comportamento do cliente hoje, né? Então, como a gente tem uma plataforma, pra gente a métrica de acompanhar o uso, por exemplo, do cliente aqui é vital, né? Então, a gente precisa saber o quanto que o cliente está engajado na utilização da plataforma, porque isso dá um cheiro, né? De como é que você vai conseguir reter, ou se ele está, de fato, em algum risco, né? E você comentou que isso é diferente para vocês hoje, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala de engajamento da plataforma, o engajamento não é somente ele acessar, ele tentar fazer um pedido ali, né? A gente tem que olhar com diversas frentes. Então, por exemplo, a gente olha muito para a recência, né? O que é isso? Se eu tenho um cliente que tem uma demanda alta, ele pede constantemente, a gente tem que entender quais os dias da semana que ele tem solicitação, quando é que ele para e quando é que ele retoma. Qual é a frequência que ele tem de usabilidade com a gente? Então a gente tem que ter esse mapeamento muito claro, né? A gente tem dados para isso, para acusar para a gente. Se eu tenho um cliente que pede dia sim, dia não, e em certo momento ele para de pedir 2 dias, ele churnou. Né? Ou a probabilidade de churn dele é muito alta. Então a gente tem que ter muito claro esses índices, né, de recorrência dele, né, de quanto tempo que ele está solicitando ali e se os gaps são orgânicos ou não. Né? Frente a isso, tem outras formas que a gente tem que olhar, que qual a taxa de contato que esse cliente tem, né? Qual a taxa de problema que ele pode ter de contato com a central versus o quanto que ele demanda da gente, né? Quanto que ele entrega com a gente. Então, assim, hoje, quando a gente fala de assinatura, por exemplo, né? De um software que eu contrato, eu tenho uma experiência com ele ali por um ano,
o ciclo dele é um pouco mais óbvio, né? Assim, de tantos meses antes da renovação, eu tenho que atuar de tal forma, eu tenho que rever tais índices, eu tenho que olhar para esses números para saber se eu tenho que tomar uma ação ali ou não. E aí você vai controlando, né? No nosso caso, não existe esse timing de um ano, né? O timing de um dia para o outro, né? Então, assim, se eu não tenho uma base de dados, uma ferramenta analítica que consiga trazer a preditividade disso para mim, eu não vou conseguir avançar. Né? Como é que eu vou trabalhar a retenção de um cliente se eu não tenho essas informações constantemente para mim? Porque a operação é viva e ela é diária, né? Então, assim, ele pode ter, óbvio, uma expectativa de resultado no fim do mês. Mas, assim, é o dia a dia ali que está correndo. Né? Existe um objeto material sendo transportado que gera uma expectativa. Né? Então, assim, quando eu falo de entrega de 2 horas, o que ele espera ali, o resultado que essa entrega pode causar para ele, seja positiva ou negativa, vai interferir no dia a dia. Se eu não tenho um tracking bom disso, eu vou perder a mão. E não adianta, isso não vai ser retenção, né? Isso vai acabar fazendo ali, remediando o churn. Ou seja, ele já aconteceu e você tá ali tentando recuperar. Assim, quando isso acontece, a reversão é muito mais difícil. Né? Quando a gente consegue olhar de forma proativa esses índices, aí sim, a gente consegue levantar a mão, tipo, tá no primeiro movimento do cliente, que deu aquele cheiro de que ele pode cair a utilização, é aí que eu tenho que atuar. E assim, é rápido, tem que ser rápido. Eu fiquei surpresa, assim, quando você trouxe esse ponto, porque realmente é uma coisa muito instantânea, né? Tem que estar sempre na medida ali, não pode dar escorregadas, né? Porque... E se escorregar, a gente vai ter que dar um jeito de resolver. Exatamente. Né? A gente vai ter que dar um jeito de recriar uma Aí experiência. vai entrar forte a retenção. Sim, total. E, Rafael, quais são os exemplos assim mais comuns de situações que você vê acontecendo nas empresas, né, mas que não deveriam ser praticados? Tá, acho que um ponto que eu vejo constantemente é o quanto que essas empresas têm de gestão das informações delas, né, em relação a como que elas utilizam a logística como resolução, né, e como que elas controlam essas informações. O que me deixa muito surpreso é a falta de gestão desses dados. Né? Então, hoje, a gente tem um diferencial muito grande por levar dados para essas empresas. Só que as empresas não têm um tracking, né? Assim, pelo que eu... Assim, claro que tem essas exceções, óbvio, mas o que eu vejo muito as empresas não conseguem ter um gerenciamento ou um mapeamento do que está sendo feito diariamente na operação deles. Então, assim, até se eu não levo esses dados para ele e deixa correr solto, ele não vai conseguir ver valor sozinho. Porque ele não consegue gerenciar isso de uma maneira tão óbvia. Né? Na nossa realidade, quando a gente vê de entrega, né, via motofretista, sempre tiveram olhos muito simples em relação a essa operação, de uma demanda de levar no cartório, de levar um pacote ali e tal. Só que assim, hoje a gente já consegue enxergar que não é somente isso. Né? Os casos de uso são diversos, são inúmeros. Né? E assim, ele não consegue por si só ter esse gerenciamento. Do que como ele pode utilizar. Se eu tenho ali uma usabilidade de um transporte de um carro e tudo mais, será que eu conseguiria utilizar de outra forma? Então, assim, esses dados não são tão vivos para as empresas. Então, assim, cabe a gente, do nosso lado aqui, ter que quebrar esses paradigmas e entregar esses dados para eles conseguirem enxergar o valor. Então, assim, essas práticas hoje de não ter uma gestão tão clara, né, do que acontece com dados, principalmente em logística, é o que eu vejo que acontece bastante e que não deveria acontecer. Perfeito. Você trouxe um ponto ali, que foi até uma pergunta que eu te fiz um pouquinho antes da gente iniciar, sobre o tipo de serviço de vocês. Você trouxe a palavra sob demanda, né? Então, aqui Sim. na RD, a gente tem um modelo de assinatura de serviço, né? Enquanto vocês têm um modelo sob demanda, né? O que você vê que são as principais diferenças, assim, entre um e outro? O que são coisas que funcionam em um e que talvez não funcionem em outro? Bom, eu amo essa pergunta, que acho que é onde traz o nosso modelo de CS de maneira diferenciada, né? Então, quando eu aprendi
estudei sobre CS, né, que sempre foi voltado para SaaS, como é que eu ia aplicar isso dentro de uma empresa sob demanda? Né? A realidade é a mesma. Como é que eu olho o upsell? Como é que eu olho o cross-sell? Como é que eu olho o MRR? Tipo assim, são diversos termos aí que se tem em CS. Como é que eu aplico isso na nossa realidade, né? Então, hoje, o cliente utiliza o quanto ele quiser. Ele pode fazer X entregas esse mês, e no mês que vem ele pode fazer 2X, ou pode fazer meio X, a decisão é dele, né? A gente não amarra número de entregas que ele tem que fazer por mês. E isso não vai mudando, né? Assim, então beleza, se você pagar ali um pouco a mais, você vai ter uma experiência diferente na plataforma, porque você vai ter acesso a relatórios diferentes. Não existe isso. Então a plataforma é a mesma para todo mundo, né? A gente não tem uma cobrança diferenciada por níveis de acesso para o usuário, não existe isso. É puramente pelo quanto que ele solicita, né? E aí, hoje, para a gente olhar, por exemplo, uma potencialização, a gente tem que ter médias, a gente tem que setar números específicos do quanto que a gente quer que ele aumente, né, versus o quanto que ele entregou para a gente assim, em certo determinado tempo, né, determinado período, para a gente conseguir olhar o quanto que esse cliente está se desenvolvendo ali, se existe a possibilidade de eu fazer um cross-sell com ele, de habilitar um novo produto, porque isso não tem custo para a gente. Então a gente tem que olhar o quanto que a gente traz de revenue baseado nas demandas, isso é o que tem que ser constante, né? Então, por exemplo, a média desse cliente tem sido tantas entregas. Eu tenho que começar a olhar para quanto que eu posso fazer a mais, né? Como é que eu consigo potencializar ali dentro, né? Numa assinatura, falando um pouco de retenção mais, o cliente tem ali 4 meses para conseguir fazer a renovação. E assim, para quem trabalha com assinatura, tem vários playbooks que já trazem para o CSM ali dados e análises que tem que dizer para ele, tipo, olha, você tem que fazer tal coisa aqui, você tem que falar com esse cliente de tal maneira, você tem que levar tal dado para ele, se tiver ruim o engajamento, você vai ter que tomar tais ações. Isso é muito mais controlado, né? Então, assim, eu acho que isso ajuda bastante a ter uma rotina muito definida ao longo do ciclo de cliente ali. Pra gente, como eu falei, isso é algo que é praticamente tempo real. Eu não tenho 4 meses antes de renovação para ter que olhar para ele e levar tal informação, né? Isso é algo que tem que ser construído bem antes, né? Bem antes. Esse atendimento, assim, ao vivo, né? Com esse cliente. Então, a grande diferença é a gente tem que ter o conhecimento muito bem amarrado, a preditividade muito bem amarrada, para conseguir garantir ali, porque a gente não tem tempos espaçados, né, para trabalhar. Porque às vezes fica muito claro, eu vou fazer um onboarding aqui, vou levar a informação, tentar potencializar aqui, tentar um cross-sell aqui, depois eu vou tentar ver engajamento, se tiver ruim eu vou tentar ver uma forma de prever o churn ali, trabalhar a retenção para que ele renove, né. Então assim, eu sempre brinco muito mais tranquilo de você olhar, tipo, esses to-dos, né. Do nosso lado, não. Do nosso lado, isso é diferente para cada cliente tem uma usabilidade, tem um caso de uso diferente, tem uma forma de utilizar a plataforma diferente, e eu tenho que entender isso muito bem, né? Eu tenho que ter cuidado de entender isso muito bem para que não se torne ali um churn. Então, eu sempre falo que a grande diferença é o nível de esforço. E o que você tem que ter de gestão de conhecimento daquele cliente ali naquela hora. Perfeito. Aqui acho que fica muito claro que a gente consegue, de certa forma, visualizar a jornada desse cliente, né? Quando ele fecha um contrato de 12 meses, por exemplo, você consegue visualizar essa jornada e conseguir acompanhar ele, né? Então, até aqui na RD, por exemplo, a gente trabalha com essa ideia de touches, né? Previstos, por exemplo. Então, você sabe que nesses momentos você precisa fazer determinados touches com os clientes, você precisa saber o que vai entregar para ele naquele momento, né? Um dos pontos aqui é que, assim, a gente tem algumas fases que a gente tem que colocar e classificar esse cliente, tá? Então, assim, quando o cliente vem pra gente, que sai de vendas e entra em CS, ele pode vir em fases diferentes e em touches diferentes.
A gente só vai conseguir entender isso com histórico, para saber o quanto que ele necessita, e a partir do momento que você inicia um relacionamento com ele, que você vai classificar qual o touch que ele está. Mas ele pode estar em fase de potencialização, ele pode estar em fase de recuperação, ele pode estar em fase de reação, né? Então ele pode estar em fase de reativação. Então isso muda bastante e não é óbvio para a gente. Quando o cliente vem para a CS, que a gente recebe ele, a gente vai ter que fazer essa classificação manual, entendendo histórico, como é que tá vendo o cliente ali. 2, eu vou entrar em contato com ele. A partir do momento que eu entender como é que tá esse relacionamento, aí que eu vou começar a classificar onde que ele tá, em que momento que ele tá, e o que eu tenho que fazer. Só que imagina isso para uma carteira grande. Eu tenho que ter isso separado para cada um deles. Eu posso ter X clientes que fazem recuperação e eu tenho acabado de receber ele na minha carteira. Assim como eu posso ter Y clientes em reativação, ele também pode ter acabado de ficar na minha carteira. Então isso depende bastante. Perfeito. Mas essas fases são imprescindíveis para a gente conseguir determinar que tipo de ação que eu vou tomar em relação àquele cliente. Ótimo. E, Rafael, acho que agora a gente já está se direcionando aqui para o final da nossa conversa, então. E acho que a última pergunta que eu queria te fazer é trazendo um pouquinho mais, puxando a tua experiência, tá? Então, foi até uma curiosidade, né, que eu queria entender um pouquinho mais como é que se desenrolou a tua carreira até aqui. Então, antes da Log, você já trabalhou ali um bom período dentro da própria Disney, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais quais foram os aprendizados, né, coisas que você trouxe que hoje te ajudam, por exemplo, a trabalhar com retenção de cliente. Super. Então, assim, a minha vida com a Disney é bem curiosa, assim, a Disney tem um intercâmbio de férias, né, quando estou na faculdade, e eu, bem, eu sou formado em Direito, esse é um break, assim, muito grande, e eu me apaixonei por relacionamento com o cliente naquela época. A partir do momento que eu fui para a Disney a primeira vez, eu acabei indo 6 vezes de intercâmbio, bastante tempo, as pessoas ficam um pouco assustadas, mas, assim, hoje a minha carreira foi totalmente desenhada pela experiência que eu tive lá, né? Pela maneira como a empresa ela leva isso para cada funcionário, essa paixão pelo cliente, é paixão. Eu acho que vindo de uma realidade onde o consumidor do Brasil ele tem experiências muito frustrantes constantemente de atendimento, de nível de serviço, quando a gente se depara com algo que é uma empresa que olha no detalhe, isso faz muita diferença. E o que é o detalhe, né? O que eu mais aprendi na Disney é que, assim, cada detalhe é super importante e é no detalhe que você consegue ganhar o seu cliente. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tinha interação com o cliente ali, que eu consegui olhar como é que ele tem feito na experiência da viagem dele, né? Para onde que ele foi, que parque que ele utilizou, que brinquedo que ele foi. E eu chego para ele e pergunto, eu vi que você foi em tal brinquedo, como é que foi a sua experiência lá? A pessoa foi tipo, nossa, essa pessoa me conhece, né? Toma um susto ali. Mas a partir do momento que eu vou começar a olhar no detalhe, ou seja, de cor da roupa, se está usando algo do time, se está usando qualquer tipo de referência ali, que eu estou visualmente identificando, eu preciso criar conexão com ele. E isso que a Disney ensina muito. Crie conexão com o cliente. Faça ele se sentir importante. Né? Qualquer pessoa é importante. Todos são VIP. Né? E quando a gente fala de atendimento com criança, por exemplo, né? Uma criança adolescente, eu vou tratar de maneira diferente? Como é que eu vou tratar isso? Né? Então, assim, se eu olho para um adulto, né, nos olhos, porque eu tenho a mesma estatura que ele, por que eu tenho que falar com a criança de cima para baixo? O que ela ensina é se abaixe e olhe nos olhos dela, né? Faça ela se sentir importante. Isso é quando eu levo isso para CS, de advocacia, né? Tipo, gerar ali quem são as pessoas que são promotoras da tua marca. Então, assim, quem vai querer voltar para Disney ali depois? Claro, pode ser o adulto que quer voltar à criança, mas a criança é o core. Ela tem que se sentir importante no nível que ela não se sente diariamente, que ela consegue olhar e dizer assim, eu existo, e o fator de eu existir aqui hoje é incrível. Tipo, ela que vai chegar pro pai e puxar
e diz assim, eu quero ir pra Disney de novo. Então, assim, a recorrência, né? Porque se você for olhar, é quase um sob demanda, não existe o contrato que a pessoa vai votar para Disney sempre, né? Ela tem que votar, ela tem que ver valor, querer voltar para lá. Então, acho que um dos pontos que a Disney ensina olhe para os detalhes, né? Repare nos detalhes e crie conexão com o seu cliente e faça ele se sentir importante. Então, tudo que tem que o cliente traz para a gente é importante ser escutado, né? Acho que uma das coisas que determinou a minha trajetória é como é que eu consigo transformar a vida de uma pessoa, a experiência que está tendo naquele momento. E eu tive experiências muito significativas, assim, são até emocionantes, na verdade. Vou contar um caso, tá? Que uma família chegou para mim com experiência ruim e a família ficou fora do estabelecimento, né? Tipo, eu trabalhava ali na de informações e resolução de problemas. E esse senhor olhou para mim e falou assim: Olha, eu tô com minha família inteira aqui. Minha experiência não tá legal. E enfim, eu quero dizer que essa talvez seja a minha última viagem com minha família, porque eu tenho um câncer terminal. E isso bate em você de uma maneira assim: meu Deus, eu tenho uma oportunidade aqui nesse momento de reverter, não somente reverter pensando na empresa, mas na vida dessa pessoa, na vida da família dessa pessoa, né? Ele já tinha tudo. Eu posso pensar numa recovery, assim, eu posso dar tempo para essa família, liberar brinquedos, né, à vontade, dar show, muitas coisas ali, ok, poderiam servir, mas assim, não seria suficiente, né? E aí eu tive a iniciativa de eu então coloquei um valor nesse cartão e eu olhei para ele e falei assim, enfim, depois de resolver tudo que ele precisava resolver, eu falei assim, olha, eu quero entregar esse presente para sua família, para você, e na loja da frente tem um porta-retrato e eu queria que assim esse valor ele contempla um para cada família, né? Para cada casa que existe dentro da sua família, para que eternize o momento que você vai gerar aqui com eles. Então assim, é a memória, né? O cliente volta, né? Assim, ele retorna, ele tem essa conexão com a sua marca quando você demonstra importância para ele. Não é só dar tempo para ele, foi o fato de eu ter me conectado de maneira empática com aquela situação, dado o nível de importância e o que ele realmente queria, eternizar memórias. Perfeito. Rafael, então a gente chega ao final da nossa conversa, né? Tem alguma dica final, alguma palavra final que você gostaria de poder deixar para a galera que está assistindo a gente? Olha, eu tenho uma frase que eu sempre falo que não existe sucesso se você não conhece o seu cliente. Então acho que eu posso deixar para cada um de vocês aqui não adianta pensar em retenção se você não sabe do que ele precisa, tá? Então assim, conheça bem a necessidade dele e onde ele quer chegar. Pergunte isso para ele. Onde ele quer chegar com o seu produto? E trilhe isso com ele, para que ele consiga enxergar valor. Maravilha. Acho que é isso. Fechou, então. Rafael, super obrigada, tá? De novo pela tua Obrigado a participação você. aqui. Foi super legal a troca, tá? Espero que seja muito rico também para quem tá assistindo a gente, tá? Agradeço todo mundo que participou durante essa semana inteira com a gente aqui na RD falando durante a semana do cliente. Agradeço também a todo mundo que participou, né? Todos os convidados que participaram aqui com a gente também. Agradeço em especial. Então a gente finaliza aqui. Tá? Super obrigada, galera. Eu quero dar só um recadinho final, né? A gente tava falando da Disney, então aqui na RD a gente já tem a nossa própria Disney, né? Que vai ser o RD Summit. Então eu já quero deixar o convite, os ingressos já estão acabando, então corre lá para você que ainda não conseguiu adquirir o seu ingresso para participar junto com a gente, que esse é o nosso momento também de todo efeito Disney aqui da Resultados Digitais, certo? Então tá bem. Obrigada, Rafael. Obrigada, pessoal. Obrigado, Até a gente. próxima. Nossa, uma experiência inesquecível mesmo. O RD Summit sempre foi grande, mas
mas agora é de cair o queixo. Se você quer estar com pessoas criativas, inovadoras, você não pode ficar de fora do RD Summit. O que você vai fazer para criar sua própria oportunidade? Eu estava em pânico, estava com medo, porque uma coisa é você falar para uma câmera, outra coisa é você falar para 12 mil pessoas.